Abençoada Igreja de Cristo, justificada mediante a fé, em paz com Deus, mediante Ele mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Ele vive, Ele reina para todos sempre, Ele é nosso único e suficiente Salvador. Quem nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue nos comprou, lavou, perdoou todos os nossos pecados uma vez por todas e para sempre. Os que crê que o sangue de Cristo nos deu eterno perdão dos nossos pecados, nos deu eterna redenção, eterna salvação. Creia que Cristo, por único sacrifício, nos aperfeiçoou para sempre. Confira e viva esta verdade de Hebreus 10, 14. Creia. Como príncipe de Deus e mestre na palavra, mediante revelação do Espírito Santo, quero aqui sempre o anunciar, tratando a respeito da sã doutrina de Cristo, a graça genuína, o evangelho da justiça da fé, pré-anunciado a Abraão, o nosso pai, como está escrito em Gálatas 3:8, que afirma que este evangelho da graça foi pré-anunciado ao nosso pai Abraão. Também foi confiado aos apóstolos e profetas do Senhor, especialmente o apóstolo São Paulo, como fiel ministro encarregado deste ministério e modelo principal deste evangelho. Creia que o evangelho da justiça da fé é somente para ser vivido por fé, independentemente de obras da lei ou sacrifícios ou doutrinas, tradições e costume dos homens. Somente a fé, como está escrito em Romanos, capítulo 1, versículos 17, que afirma: o justo viverá pela fé. Bem, nós cremos que, como filhos de Abraão, devemos imitar ou praticar as obras de Abraão, como está escrito em João capítulo 8, versículos 39, quando ali muitos judeus afirmavam serem filhos de Abraão, rejeitando Cristo e rejeitando o que Cristo estava ensinando. E Jesus deixou bem claro neste versículo, quando ele mesmo diz que sois filhos de Abraão, pratique as obras de Abraão. E estas obras nada têm a ver com sacrifícios, jejuns, vigílias, montes, batismos em águas, nada tem a ver com estas obras. Mas Abraão praticou ou fez a circuncisão. Mas nós estamos baseados no chamado de Abraão e da bênção do Senhor sobre Abraão, que a palavra afirma que foi antes de Abraão fazer a circuncisão. Porque a circuncisão não tem valor nenhum, diz o apóstolo São Paulo, e sim o que vale é a verdadeira circuncisão que está hoje sendo manifestada através do Espírito Santo no coração pela palavra, ou seja, a nossa vida está baseada na palavra da fé. A Bíblia deixa bem claro em Gálatas capítulo 3, versículo 7, que somente os que são da fé é que são filhos de Abraão. E só somos abençoados somente pela fé, como o nosso pai Abraão. Gálatas 3:9 afirma, de modo que os da fé é que estão abençoados com o crente Abraão. E temos uma herança somente por crermos e sermos de Cristo e também sermos confirmados como descendentes de Abraão, como herdeiros segundo a promessa. Também Gálatas 3:29 afirma esta verdade. Bom, por estar aqui afirmando esta verdade com o intuito e a persuasão não minha, mas do Espírito pela palavra, é para que
nós os que cremos sejamos guardados da libertinagem, guardados de fazer da graça de Deus licença para pecar. Ou seja, muitos ou certos indivíduos que estão em nosso meio, como está escrito em Judas capítulo 1, versículos 4, que afirma que estes perversos indivíduos que estão em nosso meio, eles têm um alvo, eles têm um único interesse: transformar a graça de Deus em libertinagem e negar o nosso único e soberano Senhor que nos resgatou e que nos salvou. Logo, os filhos de Abraão, Gistelmo, não podem viver pecando, não pode. Assim como está escrito em 1 de João, capítulo 5, versículos de 18, que afirma: todos que estão nascidos de Deus não vivem em pecado. Antes, o que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Ou seja, todo filho de Abraão tem como a palavra de Deus a verdade revelada para viver e manifestar o poder da liberdade que temos em Cristo e não libertinagem, como está escrito em Gálatas 3:29, que somos de Cristo, somos descendentes de Abraão, somos herdeiros segundo a promessa. E um herdeiro segundo a promessa também tem que viver como está escrito em Gálatas 5, versículos 1 e versículos 3, que afirma: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não se submetais de novo a jugo de escravidão. Versículos 3 que afirma que nós fomos chamados à liberdade e não devemos usar desta liberdade para darmos ocasião à carne, que significa fazer da graça de Deus licença para pecar ou transformar a graça de Deus em libertinagem. Quem faz isso é somente, diz a palavra, homens ímpios e perversos, os quais foram destinados para a condenação. Então, Gistelmo, eu sou de Cristo, eu sou descendente de Abraão, e sou herdeiro segundo a promessa, sim. E como devo viver? Em santificação, como diz Hebreus capítulo 12, versículos 14, que afirma: segui a paz com todos, não faça exceção, com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, os que viram, estão vendo e verão o Senhor é os que de fato não faz da graça de Deus licença para pecar, nem transforma a graça de Deus em libertinagem, ou seja, dando desculpas ou buscando desculpa para pecar e permanecer no pecado. Isto é impossível para aqueles que estão em Cristo, porque os que estão em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo na vida daqueles que creem em Cristo, como diz as Escrituras. Em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículos 17, afirma esta verdade: fuja de toda e qualquer mensagem ou pregação que não te faz viver em paz com todos e na santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E como eu sou santificado, Gistelmo? Pela sã doutrina, como acabo de falar em 1 de João 5,18, afirma que todo que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, antes o que nasceu de Deus se guarda e o maligno não lhe toca. O que significa se guardar? A palavra diz em 1 de Timóteo capítulo 4, versículos 16, afirma: tem cuidado de ti e da doutrina, continua ou perseveras nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Gistelmo, mas nós não somos salvos, sim. A salvação aqui em 1 de Timóteo capítulo 4, 16 se refere a ser salvo de falsos profetas, de falsas pregações
e de toda e qualquer situação que causa destruição e que causa desarmonia em desacordo com a doutrina de Cristo. É isto que João ali estava falando em 1 de João, capítulo 5:18, que afirma que nós que somos nascidos de Deus não podemos viver na prática de pecado, pois os que estão nascidos de Deus se guarda e o maligno não lhe toca. Também está escrito que todo aquele que é nascido de Deus não confia em obras e sacrifício, porque nos é revelado em Gálatas capítulo 3, versículos 10, que afirma que todos quantos, pois, estão das obras da lei, estão debaixo de maldição. Por que estão? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque está escrito: o justo viverá pela fé. Gálatas 3, 10 e 11. Creia que nós não devemos, como filhos de Abraão, fazer da graça de Deus libertinagem. Não podemos fazer da graça de Deus licença para pecar, porque creia que os que são de Cristo crucificaram com Cristo o seu velho homem. Logo nós somos um novo homem criado segundo Deus, procedente da verdade. Efésios capítulo 4, a partir do versos 22. Creia que somos de Cristo, somos filhos de Abraão e devemos praticar as obras da fé do nosso pai Abraão e viver somente por esta fé, independentemente de obras, como está escrito em Romanos capítulo 3, versículos 27 e 28. Creia que o justo vive somente pela fé. Creia que o justo não faz da graça de Deus licença para pecar. Creia que nós somos justos e não ímpios para fazer da graça de Deus libertinagem. Pense nisto e, como filho de Abraão, viva as obras da fé que viveu o nosso pai Abraão. Quanto a mais, graça e paz.